Carnaval Carioca de 2024 aconteceu um fato inédito. Um livro se transformou em enredo de uma escola de samba. Sim, no Sambódromo Carioca, a literatura entra para samba. E o mais interessante é que, durante este desfile, uma edição inteira deste livro foi vendida e esgotou. Após o desfile, o sucesso do desfile, o sucesso do enredo, a editora produziu mais 2 edições do livro e elas foram vendidas e esgotadas. Que livro é esse? Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha do épico Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves nasceu em 1970 em Ibiá, Minas Gerais, filha de uma costureira que amava ler. Ela conta que a sua mãe comprava livros e lia o tempo todo. Ela estava cozinhando, ela lia. E como que ela comprava esses livros? De vendedores que iam de porta em porta. Talvez você, meu caro, não viveu essa experiência, mas antigamente não existia a Amazon, não existia tão fácil acesso às livrarias, mas existiam os vendedores ambulantes, os mascates, que iam nas cidades e vendiam livros de porta em porta. Ana Maria Gonçalves, ela, junto com a mãe, desenvolveu um gosto pela leitura. Então, ela frequentava a biblioteca da cidade e lia os livros de sua mãe, inclusive livros proibidos. Ela disse que leu até O Exorcista. Ela fez publicidade e atuou nesta área por muito tempo. Ela é roteirista, dramaturga e escritora. Em 2025, neste ano, ela foi eleita imortal pela Academia Brasileira de Letras, tornando-se a primeira mulher negra a sentar numa cadeira da Academia Brasileira de Letras. E a mais jovem também. Um Defeito de Cor é o segundo romance dessa autora. Ele foi publicado em 2006, ou seja, no ano que vem, 2026, fará 20 anos da sua publicação. Do que se trata esse romance? A ideia deste livro, segundo a autora, surgiu de uma forma acidental, misteriosa. Ela estava em uma livraria pesquisando para escrever um roteiro e literalmente cai um livro em cima dela. E quando ela folheia esse livro, é um livro do Jorge Amado chamado Bahia de Todos os Santos, um guia de suas ruas e mistérios, que tem vídeo aqui no canal. Foi o vídeo da semana passada. Um capítulo deste livro, ele convida, quase intima, um jovem historiador baiano a escrever, pesquisar a história da revolta dos malês. O que a Ana Maria Gonçalves faz? Ela faz aquilo que todo mundo que lê esse livro, do começo ao fim, Bahia, Guia de Suas Ruas e Mistérios de Jorge Amado, todo mundo que lê esse livro e termina sente a vontade de fazer as malas, ir para Salvador e conhecer tudo aquilo que ele escreve no livro. E ela faz isso, literalmente. Ela para tudo que ela está fazendo, fecha sua casa, empacota suas coisas e muda para a Bahia, para Itaparica. E começa a pesquisar a revolta dos malês. Por 5 anos, ela faz todo o processo de pesquisa, escrita e reescrita
desse livro. A Revolta dos Malês vai se transformar no capítulo 7 desse romance. Ela brinca que, apesar dela não ser nem baiana nem historiadora, ela decide que vai fazer essa pesquisa. O título, Um Defeito de Cor, é uma referência a uma lei do período colonial brasileiro que exigia das pessoas negras libertas que almejavam um cargo administrativo do império ou do exército, da guarda ou da igreja, que escrevesse para o imperador provando que não tinha nada que desabonasse a sua pessoa e pedindo dispensa do seu defeito de cor. Olha que horrível. A pessoa tinha que assumir que ser negro era um defeito, mas que esse defeito não desabonava a sua integridade e a sua capacidade de exercer um cargo público ou eclesiástico. Esse livro ele é inspirado na história de Luísa Maim. Quem foi Luísa Maim? A mãe do poeta, advogado e abolicionista Luiz Gama. A autora se inspirou em poemas e cartas que ele escreveu e, nesses textos, ele descrevia como era sua mãe. No entanto, infelizmente, não existem provas da existência da Luísa, além, é claro, desses textos escritos por Luiz Gama. Para ela escrever essa história, ela pesquisou a vida de aproximadamente 400 mulheres que viveram naquela região, naquele período. Esse é um romance de formação. O que significa isso? É um romance que vai acompanhar o desenvolvimento da personagem central, desde a sua infância até a sua vida adulta, já lá na velhice. Ele é narrado em primeira pessoa, escrito como se fossem cartas que Luísa, de nome Quindê, escreve para seu filho desaparecido. Quem é Luísa? Quem é Quindê? Então, ela já começa contando, né, que ela nasceu no reino de Daomé, no Benin, no continente africano. Ela foi sequestrada, ela e sua irmã foi escravizada, atravessou o Oceano Atlântico até chegar aqui no Brasil. Então é isso que o leitor vai acompanhar. A Quindê, como eu disse, ela nasceu na aldeia de Savalu, lá no reino de Daomé, no Benin. Quindê significa a que veio primeiro. Por quê? Porque ela é uma Ibeji. O que é Ibeji? Ela é gêmea. A sua outra gêmea se chama Taô. Taô, o que significa? A que veio depois. A sua mãe morreu de uma forma trágica, então as duas vão ser criadas pela avó. Ainda pequena, lá com 8, 7 anos, elas vão assistir no porto a embarcação dos escravos, dos homens e mulheres negras que foram capturados e estavam sendo embarcados nos tombeiros, nos navios negreiros. Elas estavam lá observando os donos, né, os traficantes de escravos. O que eles fizeram? Capturaram elas também. Quando a avó deu falta das meninas, ela sentiu, elas foram sequestradas. Ela correu para tentar resgatar as meninas e implorou para ir junto, quase que não vai, porque ela já era velha, não tinha interesse nenhum deles transportarem uma mulher velha, mas eles acabam deixando ela ir. A autora vai descrever muito bem como que foi essa viagem
através do Oceano Atlântico, nas condições desumanas que eram os porões dos navios negreiros. Ela descreve muito bem. É um capítulo muito difícil da gente ler. Durante essa travessia, a irmã de Kindê, a Taô, vai morrer, assim como a sua avó. Ela chegará sozinha no Brasil. E ali a gente também vai acompanhar como que era a quarentena, as pessoas sequestradas são submetidas ao batismo católico, que eles são obrigados a se submeterem, a mudança de nome, eles têm que esquecer o nome que eles têm, né, um nome africano, e vão receber o nome do seu dono, do seu proprietário. A luta da Kindê para não ser batizada e também o pânico que ela fica, porque ela é uma criança e ninguém sente interesse por ela. Ela será comprada por um senhor de escravo muito cruel, chamado senhor José Carlos. Ele é muito rico, casado com a Ana Filipa e tinha uma filha chamada Maria Clara. O senhor José Carlos leva a Kindê para ser um brinquedo para a filha dele, né? Vai ser uma criança para brincar com outra criança, mas vai ser um brinquedo. É tipo uma dama de companhia. A Kindê e a Maria Clara se tornarão confidentes até a vida adulta delas. Quando ela tiver lá por volta de 13, 15 anos, o que vai acontecer? O que acontecia com muitas das meninas que foram sequestradas, foram escravizadas, ela vai ser perseguida pelo seu proprietário. O senhor José Carlos vai crescer os olhos nela, vai ver que ela está tomando corpo de mulher. Todo mundo, todos os escravos ali da Casa Grande vão tentar protegê-la, mas todos que fazem isso pagam um preço muito alto. E no final ele vai conseguir o que ele quer. Ele vai violentar a Kindê e ela ficará grávida. Só que isso vai levantar uma revolta nas pessoas ali, nos escravos ali da Casa Grande, que misteriosamente uma cobra vai aparecer na cama do senhor José Carlos e vai picar a cobra dele. O homem vai ter uma morte horrível, agonizará, sentindo dores horríveis, ele ficará fedendo. Vai ser assim como ela descreve a travessia no Oceano Atlântico, naqueles porões dos tombeiros, com uma riqueza de detalhes. Ela também vai descrever com uma riqueza de detalhes o sofrimento daquele homem. E a gente, olha, eu sinceramente, eu vibrei. Com a morte do senhor José Carlos, o que a Ana Filipa, a dona, também era terrível, boa ela não era não, faz? Ela vende a fazenda com os escravos e tudo, vai para Salvador, leva a filha e alguns escravos de casa, inclusive a Kindê e o menino dela. A dona Ana Filipa vai ter uma afinidade muito grande com o filho da Kindê. Por quê? O que ele se chama Banjocô. Porque ele é mais claro, ele quase se passa como filho dela. Então, ele vai ser criado dentro da casa, ele vai ter um quarto, ele vai ter brinquedos, ele vai aprender a tocar piano, a ler, a escrever. Ela fica muito apegada ao Banjocô. A Kindê começa a trabalhar como escrava de ganho, com o objetivo de comprar a alforria do filho mais velho dela. A dona Filipa vai enviar a Kindê para trabalhar na casa de uns ingleses. Lá ela vai aprender um pouco de inglês, ela vai aprender a fazer cookies, ela vai aprender a ler e a escrever. Por quê? Porque lá naquela família ela vai entrar em contato
com os escravos de malês, que são escravos que vieram da cultura, da religião muçulmana e que tinham bastante conhecimento. Eles sabiam de matemática, eles sabiam ler e escrever, tinham facilidade para aprender outros idiomas, e ela terá contato com um dos secretários dessa família que veio da Inglaterra. Eles serão amigos e ela vai aprender muito com ele. Acontecerá alguns maus entendidos, ela vai voltar para a casa da Dona Filipa e começará a fazer cookies e sair vendendo nas ruas. Aos poucos, ela vai fazendo contato com as pessoas e vende nas ruas. Depois, ela vai fazer um contrato numa padaria. Nessa relação com essa padaria, ela vai conhecer o senhor Alberto, um comerciante que vai se interessar por ela e vai se casar com ela. Mas ela não vai conhecer só o senhor Alberto. A gente vai acompanhar tudo que a Quindê vai fazer. A Quindê vai conseguir se libertar da dona Ana Felipa, ela vai conseguir ter um comércio, ela vai ter uma padaria, porque ela vai trabalhar junto com os dois meninos que vieram com a dona Ana Filipa, que também eram escravos, eram crianças mais ou menos da idade dela e tinham muita amizade com ela, e eles vão ajudá-la a vender esses cookies na rua e se tornarão sócios dela. Mas ela vai conhecer um padre que acolhe escravos fugidos e dá destino para eles. Ela vai conhecer as confrarias, que são organização de mulheres escravizadas ou não, que se organizam financeiramente. Elas são escravas de ganho também, que fazem uma caixinha, um tipo de poupança, e compram a alforria dos filhos e às vezes organizavam até o sepultamento de algum escravo, de alguma situação. E ela participa dessas confrarias. Ela vai participar de várias rebeliões, que aí a gente vai ver o capítulo 7 desse livro, que vai descrever com todos os detalhes a revolta dos malês, mas ela vai contar outras revoltas também que acontecem lá em Salvador. Vai se casar com o senhor Alberto, vai ter outro filho com ele, que é o Omotumbi, o Luiz Gama. Porém, por conta do seu envolvimento nessas rebeliões, ela vai ter que fugir e vai deixar o filho, Omotumbi, com Luiz Alberto. A essa altura do campeonato, já tinha acontecido uma tragédia com ela. O seu filho mais velho, o Bom Jocô, ele morre. Ele morre em decorrência de um acidente besta, mas ele morre, ela perde o primeiro filho. Mas o filho que ela tem com o marido, com o senhor Alberto, ela deixa com ele. E ela já tinha comprado a alforria do filho. Ele era livre, mas ela tem que se esconder. No período que ela está escondida, o que o senhor Alberto faz? Devido a dívidas de jogo, ele vende o filho. Ele vende o filho. Quando a Quindê sabe disso, ela fica desesperada e volta para tentar encontrar o filho novamente. E ela vai andar pelo Maranhão, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, e toda essa peregrinação dela vai mostrar para o leitor as diferenças regionais do Brasil naquela época. É muito interessante, é riquíssimo, é um conhecimento histórico maravilhoso. E o leitor tem a sensação de que ela sempre está um passo atrás de encontrar o filho. Então, quando ela chega no Maranhão,
era como se o filho acabasse de sair dali. Quando ela chega no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Quando ela chega em São Paulo, então, quando ela descobre de uma pensão que ele estava, que ele trabalhava naquela pensão, ali moravam os filhos dos fazendeiros que estavam estudando direito, e os rapazes começaram a perceber que ele era um escravo assim, bem apessoado, que sabia conversar, e ele insistia de que ele era livre, mas que o pai dele vendeu ele assim mesmo. E lá naquela pensão ele começa a estudar direito. A Quindê vai naquela pensão. Quando ela chega lá, o seu filho já tinha saído de lá. Então, chega um momento que ela percebe que essa travessia, essa busca dela era infundada. Além de ter uma padaria, ela vai ser uma negociante e produtora de charuto, sempre tendo esses dois meninos que eram escravos e conseguem comprar sua alforria, tendo eles como sócios, sempre. Ela vai estar sempre ajudando as pessoas que conviveram com ela. Vai chegar um momento que ela vai voltar para o Benim. Lá no Benim, a gente vai conhecer a história dos retornados, que é algo que a gente pouco conhece na história do Brasil. A história daqueles africanos que vieram para cá e seus descendentes e que tiveram o desejo de voltar, né? E como que foi esse retorno? No Benim, ela vai virar uma comerciante de material de construção. Ela vai iniciar lá a cultura de construção de casas como as casas do Brasil. Primeiro, construindo a dela, que aí ela vai pedindo, porque o comércio dela de charutos, ela vai continuar sendo sócia, então ela vai ter capital para isso, ela vai construir a casa dela e depois negociando material de construção, mas sempre com o objetivo de encontrar o filho dela. Então ela está sempre pedindo para esses sócios continuarem investigando, pagando gente para procurar onde está o seu filho, o Motumbi. Ela vai encontrar o filho só lendo esse calhamaço, tá? O romance, gente, tem quase 1000 páginas. Inclusive, ele é considerado os Miseráveis da literatura brasileira. A sua riqueza vai além da história da Quindê. A autora descreve, com riqueza de detalhes, as religiões de matriz africana, os voduns, os orixás e os mossurumins. Quem são os mossurumins? Pessoas escravizadas que cultuavam a religião muçulmana. Descreve muito bem as cerimônias religiosas, diversos modos de resistência das pessoas escravizadas, derrubando definitivamente o mito da ideia de que os negros eram pacíficos e que aceitavam a escravidão. Muito pelo contrário, as revoltas dos negros foram além da criação dos quilombos. Elas tiveram revoltas armadas, rebeliões armadas mesmo, sendo a dos malês uma das mais organizadas, tanto que eles foram praticamente dizimados. Ela apresenta conceitos que geralmente o público desconhece. Por exemplo, a diáspora negra, que é o deslocamento forçado de milhões de africanos para outras partes do mundo como resultado do tráfico transatlântico de escravos. O sequestro, a expressão sequestro, para se referir ao tráfico dos negros, porque geralmente fala tráfico como se fosse uma coisa passiva. Não, foi um sequestro, foi uma forma violenta, foi um sequestro. Ou
ou a própria questão dos retornados, homens e mulheres negras que, libertos ou não, decidem voltar para o continente africano. Além da complexidade das trocas que acontece nesse vai e vem de pessoas no transatlântico durante esse sequestro. Porque a gente, quando fala do processo desse transporte, desse sequestro de pessoas, parece que a África é um bloco só. Mas não, na verdade, lá nos Tumbeiros vieram pessoas carregando idiomas, culturas, posturas completamente diferentes umas das outras. Então, existia uma circulação de pessoas de lugares diferentes, idiomas diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes. Além, é claro, dessa troca de material também. A Kindé volta para o Benin e vai negociar material de construção do Brasil. Do Brasil para o Benin vão materiais. Do Benin para o Brasil também irão outros materiais. Ao leitor pode parecer muito estranho que uma mulher escravizada desde pequena mantenha para escrever, né? Porque o livro é escrito em primeira pessoa, como eu disse, ele é escrito em forma de cartas que a Kindé escreve para esse filho desaparecido. Então a gente pode achar assim, poxa, como que uma menina que foi escravizada desde pequena consegue manter uma linguagem assim tão organizada, tão sofisticada e articulada? Até pode parecer uma coisa forçada, mas a gente tem que entender que isso se chama fabulação crítica. É um recurso literário utilizado pela autora para que a história não se perca ou não fique fragmentada. Algumas pessoas, como eu disse, afirmam que este livro pode ser comparado aos Miseráveis, ao clássico Miseráveis do escritor Victor Hugo. Eu ouso afirmar que essa é uma obra incrível. Resenha alguma suplantará a leitura deste livro, tá? Você pode assistir inúmeras resenhas, até mesmo várias entrevistas com a Ana Maria Gonçalves, que não vai substituir a leitura desse livro, porque ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. Algumas pessoas citam como falha nessa obra que a autora colocou muita informação e que algumas 300 páginas ali seriam desnecessárias. Eu não sei, quem sou eu na fila do pão para fazer essa observação, né? Algumas pessoas dizem que como ela pesquisou muito, ela não quis desperdiçar a sua pesquisa e colocou tudo no livro. Eu não sei dizer se isso foi uma falha ou não. Eu só sei que eu aprendi muito com esse livro e consegui me entender um pouco mais como pessoa negra. Eu convido você a ler esse calhamaço ainda esse ano de 2025, ou pelo menos colocar como meta de leitura para 2026. Você só tem a ganhar. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!